O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ó Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nunca perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanhem pelas redes sociais. Olha que interessante, naquela época, logo após a morte de Estevão, começou uma grande perseguição contra a igreja. Grande. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram. Os apóstolos, dessa vez, não. Já tinham o Espírito Santo. São Pedro, que antes tinha medo até de uma cozinheira descobrir, negou 3 vezes, agora estava firme, né? Ou seja, tudo é obra do Espírito Santo. Não é nossa. Ele é que nos faz corajosos, né? Fortes. Mas aí, no meio da perseguição, além dos apóstolos, Saulo devastava a igreja, mais um sinal aqui. Paulo, naquela época, Saulo, devastava a igreja. Arrastava para fora homens. Ele era terrível. Saulo talvez seja um dos piores, né? E foi justamente quem Deus escolheu para ser essa coluna da igreja. Ou seja, pessoas hoje que não estão com Deus, que criticam a igreja, ainda podem se converter e se tornar grandes santos. Depende do nosso testemunho. Depende primeiro, claro, da igreja, dos seus membros, darem testemunho da fé, proclamarem a palavra. Mas sem menos importância, depende de vocês. O padre não vai onde vocês estão, na escola, no hospital, no comércio, em todos os lugares onde o padre não vai, vocês são responsáveis por darem um bom testemunho de vida. Primeiro, honestidade, uma boa, ter bom relacionamento, ser receptivo. Hoje o povo é muito sensível, né? Então vocês têm que ser as pessoas mais simpáticas, mais honestas. E depois, se preciso for, fiéis no matrimônio, bons pais e mães de família, que educam na fé, que rezam. Oxalá, se em todas as casas, no final da tarde, quando o marido chega e tem o terço para rezar, e chega a visita e fala, olha, agora é o nosso horário do terço, quer rezar conosco? Vocês rezam o terço? E na hora dos alimentos, vamos rezar, né? Quantas famílias estão rezando na hora de comer? Para dar exemplo. Primeiro, eles querem exemplos. E depois, sim, vocês podem começar a falar do que Deus faz com a vida de vocês. Se vocês veem, e muitas vezes, principalmente família, são meio resistentes, fala do que Deus faz e fez com vocês. E não precisa ser a questão financeira. Pode ser, por exemplo, paz interior, como alguém testemunhou para mim outro dia. Padre, desde quando eu devolvo o dízimo e venho à missa, minha vida tem paz interior. Não mudou nada tanto assim fora, mas por dentro eu sou outra pessoa. Desde quando eu venho à missa diária, eu tenho crescido na fé.
Não que acabaram os problemas, mas eu reajo diferente. Esses testemunhos que arrastam as pessoas, né? E aí no meio, eita diaconada que foi escolhida a dedo, hein? Estevão, um espetáculo. Agora Filipe desceu da Samaria, entretanto aqueles e anunciou-lhes o Cristo. As multidões o seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes, nem os apóstolos, nem Jesus quase, uai. O povo ouvia unânime. E Filipe, o diácono tão aberto ao Espírito, né? Todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Os milagres eram importantes no início da igreja, porque a igreja ainda não era conhecida, não tinha essa. A igreja hoje é um próprio milagre, né? De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Uma outra coisa que diminuiu muito na igreja moderna é a preocupação com o capeta. Hoje se tem a ideia de que o capeta não entra na minha casa, né? O capeta não entra, padre. Aí eu vou ver a vida. Não, a pessoa está lá no adultério, não reza, não falta missa domingo. Aí eu falo, não, realmente ele não entra na sua casa. Você está na casa dele. Está o puro capeta lá. Essa questão da água benta, a oração de combate, São Miguel, a oração de São Bento, né? Rezar, combater. Imagina se todo dia de manhã tem água benta lá, reza o Pai Nosso, a família junto. O terço pode ser à tarde, porque tem mais tempo. Reza uma oração de combate, São Miguel, joga água benta e fala, Senhor, que ninguém toque nos meus filhos. Joga água benta no computador, no celular. Afasta esses demônios, desses dark webs. Eu disse ontem que eu fui almoçar com os que formaram comigo em medicina em Uberlândia. E dentre eles estava uma grande amiga minha. Ela é médica em Uberlândia, né? Ela tinha 2 filhas lindas, lindas. Inclusive, uma estava lá. A outra, que ela, segundo ela, normal, fazia balé, fazia sei lá o quê. Quando ganhou um celular, começou a ficar na internet, trancada. Com menos de 13 anos, se enforcou. Suicidou-se, né? E ela carrega esse trauma. E ela dizia, a única coisa que tinha era um celular que mudou completamente. Claro que tem a questão também desse combate, né, de ir à missa, de rezar mais. Então, cuidado com o seu TikTok e muitos outros dark webs da vida que estão lá para levar seu filho à sexualidade desregrada, errada, para levar ao suicídio, né? Tem esses bets da vida aí, estão matando muita gente, Tigrinho e companhia. Então, joga água benta no computador, põe o computador, o celular travado, põe lá no meio da casa. Cuidado, não deixa solto, você vai perder seu filho para sempre, né? Então, esse combate espiritual, falta hoje, orações de renúncia, a renovação tem, né? Renúncia de purificação, sempre, não esqueçam, ele está como um leão a rugir, isso é importante. E depois o evangelho, para coroar isso que nós estamos vivendo, que é a paixão, morte, agora a ressurreição, que é a Eucaristia, né? Sempre a igreja tem o ápice, a Eucaristia. Nós temos que ser eucarísticos. E geralmente os mais eucarísticos são os marianos. Porque Nossa Senhora foi o primeiro sacrário vivo. Nossa Senhora aponta Jesus eucarístico. Satanás gosta de ficar amenizando a devoção mariana, porque ele sabe que Nossa Senhora não erra, né? Que ela sempre conduz para o caminho certo, que é a adoração eucarística e missa. Por isso que ele solta essa aí. Ah, você está com devoção demais com Nossa Senhora. Diminui um pouco.
você tem que ter devoção mais a Jesus. Quem está falando isso é Satanás, viu? É Satanás. Muito pelo contrário. Quanto mais você estiver com ela, mais você vai ser eucarístico. Mais você vai amar seu filho. Porque ela é o caminho que Deus escolheu. Não foi a Igreja Católica. O próprio Deus quis que Jesus viesse através dela. E nós, humildemente, obedecemos e passamos por ela para chegar a Jesus. Quanto mais você tem devoção a Maria, mais você ama Jesus. Não existe contraposição nenhuma. Zero. Pelo contrário, existe potencialização. Nossos pais comeram maná no deserto. Opa, deixa eu virar aqui que tá. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Essa fome que ninguém sacia lá fora, né? Tentando saciar esse vazio que não consegue. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nunca perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Gente, não tem como ser mariano, eucarístico, e não pensar no céu 24 horas. Tudo que você faz nesta vida tem que ser em vista do céu. Até o pão de queijo. Você massa o pão de queijo pensando, Senhor, que esse pão de queijo leve minha família mais para o céu. Quem comer ele, sinta o seu amor. Até a comidinha do dia a dia. Até o quiabinho que vocês comem, o gilozinho, que eu não como, mas vocês comem, faz com amor, né? Frita lá. Senhor, que quem comer esse quiabo, sinta o teu amor, a tua presença. Né? Lavar o banheiro. Tudo tem que ser em vista do céu. O trabalho, fazer um trabalho bem feito, por amor a Deus. Oferecer a fadiga do trabalho, né? Quem está na roça aí agora me ouvindo, acordar de madrugada, quando está chovendo para tirar leite, não tem barracão, né? Oferece. Ou então, depois do almoço, aquele solzinho de rachar, e você tem que ir lá cortar a cana, o gado, né? Oferece, o fadiga, oferece. Tudo em vista do céu. Não colocar água no leite na hora de vender, né? Quem está pondo a aguinha aí? Pode não. Até ficou difícil fazer a manteiga, né? E depois misturava o soro lá, ficava tudo bem. Bem, aí tem que achar um meio termo, né? Também os laticínios poderiam falar assim, não, faz sua manteiguinha aí, separa aqui que eu vou pagar um tanto no soro. E também agora está ficando em extinção as manteiguinhas de casa. Bem, o fato é, tudo tem que ser pensado em vista do céu. Tudo. E essa é a vontade daquele que me enviou, né? Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Tudo em vista da vida eterna. Quem assistiu a palestra do Padre Léo, que eu pedi? Ele usa uma fala muito interessante. A do carimbo, né? Você carimba toda a sua vida com o carimbo do céu ou o carimbo do inferno. De vez em quando alguém vem me perguntar, padre, eu vou comprar uma caminhonete zero, é pecado? Eu falo, não. Que carimbo que você bate nela, né? Para que serve a sua caminhonete? É para o trabalho? É do céu. É para cuidar da família? É do céu. Ou é para adultério? Para bebedeira? Para farra? Que carimbo que você bate nela?
Até o jatinho que eu falei, gente. Tem gente que precisa de um jatinho, né? Às vezes tem empresas longe, mas qual carimbo? Será que quem tem jatinho, no domingo, se tiver que fazer uma viagem, aterrissa num lugar para ir à missa? Será? Será que faz caridade, devolve o dízimo? Que carimbo que você bate? Então, por isso que eu achei espetacular essa palestra do Padre Léo. E a gente pode usar hoje, né? Que carimbo que você bate no seu trabalho? No seu dinheiro? O carimbo do céu ou o carimbo do inferno? No seu corpo? Como você veste? Na sua roupa? Bem, e aí vocês peguem. Quem sabe a gente vende os carimbinhos, carimbinho do céu. É que tem coisas que não tem como bater, né? Na alma, na postura. Aí tem que ser um carimbo espiritual. Mas tudo desse mundo que vocês usam tem que ser em vista do céu. Quando eu falo das coisas, gente, que sem Deus não tem sentido, eu não estou falando que não possa, por exemplo, vocês irem para Caldas Novas, fazer uma pamonha na fazenda. Isso não é pecado. Comprar um carro, vocês têm condição? Melhor, chique, que se você fala, abre o vidro, abre. Fazer plástica, narizinho, tirar a pálpebrazinha, as orelhas, peito, barriga. É pecado em si? Não. Agora, quem está fazendo isso? Reza muito. Vai às missas. É caridoso. É dizimista. Ajuda os pobres. Ou está avarento para fazer aquilo. Joga tudo na caminhonete. E depois cobre todo mundo. Não ajuda ninguém. Aí o caldo entorna. Aí o trem fica feio. Entenderam a diferença ou não? Tudo que você faz em vista do céu te salva. Em vista da terra, do inferno, te condena. Então o problema não está na coisa em si, mas o carimbo que você bate nela. Que Nossa Senhora nos ensine, distribua em Bom Jesus o carimbo do céu. Nossa Senhora não tem carimbo do inferno, tá? Então quem for mariano vai ter só carimbo do céu. Ou seja, vai mudar a sua postura com tudo que você faz. Tudo vai ser em vista do céu.